Hoje eu vou falar dos hábitos que eu comecei a ter no Japão que mudaram completamente a minha vida aqui. Eu sei que aqui no Japão é muito difícil a gente conseguir manter a saúde mental, não só aqui no Japão, mas como eu tô no Japão, eu só posso falar pela minha experiência. E esses hábitos, eles me ajudaram a trazer mais clareza de pensamento e com eles, junto com várias outras decisões que eu tomei, eu consegui atingir vários resultados que eu não achava que era possível antes. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que todos esses hábitos foram desenvolvidos ao longo dos meus 3 anos. Então, tudo é um processo. Tive o meu processo, eu tive a minha jornada, você tem a sua, você tem o seu processo. Não foi de um dia pro outro, então respeita o seu processo também, tá? O primeiro hábito que eu comecei a ter aqui foi focar no que eu tenho controle. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi que muita coisa eu não tinha o controle. Então, eu não tinha o controle das pessoas que tinham preconceito, eu não tinha o controle do sistema como o Japão funcionava. Essas coisas eu não podia mudar, eu não tinha o controle de mudar. Então, eu comecei a focar muito mais no que eu podia mudar, nas coisas que eu poderia fazer pra mudar aquela situação que eu tava. E muita gente pode achar que isso não é um hábito. Focar no que a gente tem o controle é um hábito. Pra mim é. Tem uma frase bem legal que eu gosto, que ela fala assim: motivação é o que faz você começar, hábito é o que faz você continuar. E como eu continuei focando no que eu tenho controle, eu considero sim um hábito hoje pra mim. Nem sempre foi assim, claro. Por que eu comecei a focar nisso? Porque antes eu me estressava muito e perdia muito tempo pensando e remoendo algumas coisas que eu não podia controlar, que eu não podia mudar e que estava fora do meu alcance. Mas depois que eu mudei esse foco, eu comecei a ver o que eu posso mudar pra mudar a situação, pra resolver alguns problemas. E aí eu comecei a encarar a vida de uma forma muito melhor. Como eu disse, muitas coisas aqui no Japão é totalmente fora do nosso controle, não só no Japão, na nossa vida, né? Um exemplo que eu dou foi recentemente, né? Não tão recente, faz 1 ano e meio, quase 2, quando eu comecei a trabalhar no Gemba. Então, quem conhece a minha jornada, eu comecei a trabalhar na fábrica, depois eu fui no Gemba, na construção de usina de painel solar. E quando eu entrei lá, eu resolvi tirar a carta de empilhadeira. E aí muita gente falava, não, mulher ganha pouco, mulher não ganha muito na construção. É difícil mulher ser maquinista, conseguir entrar como maquinista na obra. E realmente é, porque querendo ou não é um ambiente um pouco mais masculino, é um ambiente que tem mais homens. E eu sabia disso, eu sabia que mulher ganhava menos, eu sabia que era difícil a gente conseguir entrar como maquinista e ganhar como maquinista. Mas o que eu podia fazer? Eu não podia mudar o sistema, eu não podia chegar e falar, não, a partir de hoje todas as mulheres vão ganhar igual aos homens. Eu não podia simplesmente chegar e decretar isso lá, certo? Então a única coisa que eu podia fazer é mostrar como eu trabalho. O único controle que eu tinha era sobre como eu trabalhava. Então eu já tinha tirado a carta de empilhadeira e eu não entrei logo de cara como maquinista e eu não entrei ganhando bem. Então eu comecei a focar no que eu conseguia fazer, que era trabalhar. E aí eu comecei a focar no que eu sabia, no que eu era boa, que era com números. Então eu sempre fui atrás de informações, então eu sabia como que funcionavam as medidas, eu sabia como que eram os planos, eu sabia ler os planos, eu sabia identificar os mapas. Então eu aprendi praticamente como funcionava a usina. Depois que eu aprendi as coisas, teve um dia que um dos maquinistas faltou. Como eu era a única que estava disponível no momento que tinha licença, eu tive a oportunidade de subir na máquina e aí eu consegui provar que eu conseguia trabalhar como maquinista e ao mesmo tempo eu mostrei também que eu sabia ler os planos e acabou chamando um pouco de atenção isso. Foi aí que eu consegui mostrar que eu conseguia fazer o serviço. E a partir desse momento eu comecei a ganhar bem. Então eu não foquei no que eu não tinha controle, eu foquei realmente no que eu tinha controle. Um outro exemplo foi quando eu cheguei. Logo quando eu cheguei, eu às vezes me estressava muito de não conseguir ler as coisas, né? Eu cheguei aqui no Japão com um nível de conversação diária, um nível bom. Eu sabia hiragana, katakana, sabia várias palavras, mas tinha muitos kanjis que eu não sabia, principalmente kanji do dia a dia. Então chegar no mercado, que eu não conseguia entender algumas coisas e eu me estressava com isso, eu perdia tanto tempo indignada e estressada por não entender as coisas do que correr atrás do que eu tinha controle. Eu não tinha o controle de mudar o idioma, eu não tinha o controle de chegar e falar pro supermercado mudar todo o idioma e colocar em português ou em Iromadi. A única coisa que eu tinha controle era do meu conhecimento. Então eu falei assim, bem, o que eu posso fazer é estudar. E aí, claro, eu me adaptei de acordo com a situação, porque trabalhar na fábrica, como todos sabem, a gente não tem muito tempo, né? A gente se cansa muito. No meu caso, era eu e meu namorado, então não tenho filhos, então era um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, era uma rotina bem puxada. E aí, eu lembro que eu tomei a decisão de parar de ficar estressado com essas palavras que eu não entendia e decidi aprender. Aí eu peguei uns cards e comecei a escrever, assim, todas as palavras que eu não entendia, que eu via no dia a dia. Então, às vezes eu ia em algum mercado, não sabia se o preço era incluso imposto ou era sem imposto. Eu ia fazer compra, eu não sabia era com imposto ou sem imposto. Eu não entendia se já tava com desconto, se não tava com desconto. E essa situação de não saber e ter que usar o Google Tradutor era recorrente na minha vida. Era sempre para as mesmas situações, praticamente. Falei, não, essas coisas eu vou aprender, porque eu sempre vou precisar. E aí eu lembro que eu peguei os cards e comecei a anotar todas as palavras que eu via no dia a dia pra não esquecer mais. Pra quem tem curiosidade sobre esses cards que eu tô falando, são esses daqui, que eu comprei na Daiso, né? Então a gente, no meu caso, como eu queria aprender os kanjis do dia a dia,
eu escrevi os kanjis que eu queria aprender. Então, por exemplo, isso aqui tá escrito Zeihiki, Zeibiki. E aí isso significa dedução de imposto, né? Então tem no dia a dia, isso aqui significa ryohin, que é produto, né? Então tá escrito aqui ryohin, produto, Zeikomi é com imposto, né? Com imposto, Zeikomi. E aí eu sempre via esses cards para conseguir decorar esses kanjis. Mas esses cards, ele pode ser utilizado para várias coisas. Tipo, por exemplo, eu peguei isso aqui. Esse aqui é um exemplo que eu peguei. Eu comprei na Daiso, né? E aí, tipo, por exemplo, escreva aqui em Romaji mesmo. A palavra que você quer aprender é o Hayo. E aí você pode ficar vendo as palavras para você decorar. E aí o Hayo, aí você fala, o que era o Hayo? Ah, é bom dia. Aí você confirma atrás o que significa. E pode ser para hiragana também. Então, se você tá aprendendo a escrever hiragana, você escreve o hiragana que você tá aprendendo e aí você começa a ver para você lembrar. Por exemplo, aqui tá escrito A. E aí você vê A, né? Ou você pode ver palavras, então você já sabe o hiragana, você está escrevendo aqui inu. Inu significa o quê? Cachorro. Aí eu escrevo aqui inu, cachorro. Então é uma forma de você decorar as palavras de forma prática. E aí eu deixava assim, pendurada às vezes na bolsa mesmo, porque aí toda vez que eu queria pegar o celular assim para ver as redes sociais, eu me deparava com os cards e eu falava, ao invés de ficar minutos nas redes sociais, eu vou treinar essas palavras. Daí eu pegava esses cards e começava a ver, assim, até decorar tudo. E aí toda vez que tinha tempo, assim, quando a gente ia passear e a gente tava dirigindo o carro, eu pegava esses cards da bolsa e começava a ver. Toda vez que tinha algum tempo, eu começava a ver esses cards até decorar essas palavras. E hoje essas palavras eu sei e não me aborrece mais. Então eu tomei o controle disso. Eu tomei o controle exatamente do que eu podia controlar. E aí eu acabei aprendendo várias coisas, né? O que me direcionou para um lado bom. E assim, uma outra coisa que eu focava muito era no meu passado, que eu tinha deixado de fazer o que eu tinha feito, e essas coisas a gente não controla mais o nosso passado. Só que eu ficava remoendo muito o meu passado. Falava, ai, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse estudado mais antes de vir pro Japão, tal coisa seria mais fácil. Só que essas coisas a gente não controla mais, já foi. Eu comecei a focar muito mais no que eu podia fazer agora. E as coisas que a gente consegue controlar é o agora. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim, onde você está é o resultado de quem você era, mas aonde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir de agora. E junto com esse primeiro hábito veio o meu segundo hábito, que foi parar de reclamar e parar de focar nas coisas negativas, focar muito mais nas coisas positivas. Porque quando a gente começa a focar só nas coisas que a gente tem controle, a gente para de focar nas coisas negativas, nas coisas que a gente não tem controle, que a gente não consegue mudar. O primeiro hábito levou a praticamente o segundo hábito. E quando você para de focar nas coisas negativas, você consequentemente para de reclamar. E aí quando você para de reclamar, você para de focar nas coisas negativas. Então é tudo meio que ligado um com o outro, né? E antes, quando eu cheguei, principalmente, eu focava muito nas coisas negativas, principalmente nas pessoas preconceituosas aqui. Porque assim, eu lembro que a gente passou por uma situação muito ruim aqui no Japão quando a gente chegou, que a gente foi no banco e a mulher foi muito preconceituosa. Eu lembro de sair chorando, mas tipo, soluçando do lugar. E eu fiquei com tanta energia ruim por semanas carregando, que só fez mal pra mim. Aquele sentimento não ia fazer nada pra pessoa que foi preconceituosa. E quem tava mal com aquela situação era eu. Então, quem tava atraindo tudo negativo era eu. E isso não me fazia bem. Então, eu parei de focar nisso. Eu parei de focar nessas pessoas. Porque, assim, eu não posso mudar. Eu não posso mudar como a pessoa pensa. Eu não posso mudar como a pessoa vai agir. Só que eu posso mudar como eu vou reagir ou como o que eu vou pensar em relação com essa situação. Então, eu resolvi simplesmente não focar nessas coisas. E coisas tipo, focar na opinião alheia, das pessoas reclamando, as pessoas falando de você não controla isso. Eu simplesmente parei de tentar mudar uma coisa que eu não controlo. E isso me tornou uma pessoa muito mais positiva hoje, né? E assim, claro que não é essa positividade tóxica, né? Não é, nossa, tudo é lindo e maravilhoso. Claro que não. Mas é uma positividade de você ficar em paz com você mesmo, você não sofrer por causa dos outros, você não sofrer por fatores que você não consegue controlar. E aí tem aquela famosa frase, né? Você tem duas opções: reclamar porque as rosas têm espinhos, ou se alegrar porque os espinhos têm rosas. E aí fica essa reflexão. Você prefere ser uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Eu prefiro ser uma pessoa positiva e eu decidi isso. Claro que tem dias que a gente tá mal, que a gente tá meio negativo, mas hoje, com esse hábito de sempre me policiar, toda vez que eu começo a reclamar, eu falo, nossa, eu tô reclamando, né? Principalmente eu reclamo pro meu namorado. Aí quando eu começo a reclamar, eu falo, nossa, desculpa, eu acho que eu tô reclamando. E aí eu simplesmente esqueço disso. Eu falo, eu reclamar não vai adiantar em nada, não vai resolver nada. Então eu mudo esse pensamento
do que eu tava reclamando pra o que eu posso fazer pra mudar isso, pra mudar essa situação. E às vezes você não pode fazer nada pra mudar essa situação. Só que às vezes a gente fica remoendo coisas que a gente não pode mudar. Eu não posso mudar o pensamento da pessoa que foi preconceituosa. Talvez quando eu tiver um pouco mais de influência, eu possa chegar pra pessoa e conversar, mas no momento eu não posso fazer isso. Então eu parei de focar nas coisas que eu não tenho controle. Eu parei de focar nas coisas negativas, comecei a focar muito mais nas coisas positivas. E o hábito de parar de focar nas coisas negativas, parar de reclamar, foi uma coisa que eu comecei a ter muito mais no Japão. Porque eu vi que tava ficando muito intenso e aí eu dei um basta. E hoje é um hábito não fazer isso. E quando eu começo a fazer, já dá um clique assim na minha cabeça pra falar, nossa, para. E aí o terceiro hábito que eu comecei a ter aqui foi a leitura. Eu sempre fui uma pessoa que lia muito mais por obrigação do que por prazer. Só que a leitura, ela virou um hábito muito constante aqui na minha vida. Me ajudou a ter muito mais clareza de pensamento, me ajudou a me conhecer mais. Porque quando você lê um livro, você pega aquilo e interpreta da forma que você quer. A interpretação desse livro depende do que você passou na sua vida, depende de todo o seu histórico, depende das suas experiências. Então, às vezes, você interpreta aquele livro de uma forma. E muitos livros me ajudou a me entender mais, a centrar mais nas coisas que eu queria. E quando eu comecei a ler, tem uma frase que me deu um tapa na cara, que ela fala assim: uma pessoa que não quer ler não tem vantagem nenhuma sobre uma pessoa que não sabe ler. Depois que eu comecei a ler, eu acho que a minha mente se expandiu de uma forma muito boa. E hoje, eu acho que principalmente por causa da leitura, eu sinto que eu sou muito capaz de fazer muita coisa. E quando você se sente capaz de fazer as coisas, a gente começa a atingir resultados, a gente começa a atingir as coisas. E isso é muito bom. E vocês podem ver que eu uso algumas frases, porque assim, eu leio e as frases que eu gosto, eu anoto. E toda vez que eu me sinto meio perdida, que eu não sei a direção que eu tô indo, eu pego o caderninho de anotações e começo a ler essas frases, porque daí eu começo a ter o rumo de volta. Porque às vezes eu me perco no caminho que eu tô indo, não sei se a decisão que eu tomei era certa, não sei o porquê que eu tomei essa decisão. Aí eu começo a ler essas anotações, essas frases, eu falo, eu tomei essa decisão por causa disso, porque eu quero isso. E me ajuda muito a me manter centrada aqui no Japão. E uma dica que eu quero dar pra quem quer começar a ler é não tente pegar e absorver todo o contexto do livro, todo o conteúdo do livro. Porque às vezes quando você lê, se uma frase fez um impacto pra você, já tá valendo a leitura toda. Você não precisa entender o livro todo, mas se uma frase, se duas frases fizeram a diferença pra você, tá bom. Tem 2 livros que eu tô lendo de novo recentemente que eu gosto muito, que é o que eu tô falando de hábito, né, mas é O Poder do Hábito e O Hábito Atômico. São 2 livros muito bons. As pessoas podem falar, é livro de autoajuda. É um livro de hábitos, é pra você entender como que funcionam os hábitos. E me ajudou. E eu sou muito grata desses livros me ajudarem a conseguir ter os hábitos que eu sempre falei que eu queria ter. Um hábito muito mais saudável, uma mente muito mais saudável. Então a leitura me ajudou muito. E o outro hábito que eu comecei a ter aqui no Japão, principalmente, é de atividade física. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de esporte, mas eu parei de praticar atividade física no colegial. E aqui no Japão, eu acho que a atividade física fez com que eu pudesse manter a minha cabeça no lugar. E eu sei que a rotina aqui no Japão é muito puxada, por isso que eu digo, todo esse hábito foi desenvolvido ao longo desses 3 anos, não foi de um dia para o outro. Tudo foi de acordo com a minha jornada, com as minhas experiências. Então você tem a sua jornada, só você sabe como é a sua rotina. Quando eu trabalhava na fábrica e no Gemba, a gente usa muito mais a força física, fica o dia inteiro em pé, a gente fica mais cansado fisicamente. Nessa época eu fazia yoga, né? Muita gente pode falar que yoga não é atividade física, mas pra mim era. E a yoga me fazia muito bem. E aí depois que eu saí dessa vida de fábrica e de Gemba, eu fui pro escritório e eu usava muito mais a cabeça, então era um cansaço muito mais mental. Então a yoga me ajudava, mas eu sentia que eu tinha que esvaziar. Então eu comecei a correr. E lembro que quando eu comecei a correr, eu não aguentava correr nem 300 metros, que eu já tava morrendo. Só que depois de começar a correr, eu comecei a correr 3 quilômetros. E eu lembro que toda vez que eu corria, eu falava assim, diminui, mas não para. Diminui, mas não para. Porque toda vez eu queria parar de correr, mas só faltava 200 metros pra conseguir chegar nos 3 quilômetros, eu falava, diminui, mas não para. Isso me ajudou muito na minha cabeça. Me ajudou a não desistir das coisas tão rápido. E mesmo quando eu desistia, me ajudou também a recomeçar mais rápido ainda. Isso vale, eu acho que pra tudo, né? Pra, sei lá, pra quando você começa a estudar japonês. Tá corrido, não tá dando tempo, diminui, mas não para. Se você tava aprendendo 5 palavras por dia, vai pra 1 palavra. Eu tava correndo 3 quilômetros, eu vou pra 1 quilômetro. Eu diminuo, mas eu não parava. E isso me ajudou muito também a construir uma cabeça mais forte. E como eu disse, tudo isso foi ao longo dos 3 anos, né? E hoje, como eu tenho uma rotina muito mais tranquila, eu consigo ir pra academia praticamente todo dia. Então, assim, faça o seu possível. E se possível, faça alguma atividade física, porque é o seu corpo, é pra você. Não é pra mais ninguém, é pra você se cuidar, tá bom? E o meu 5º hábito, eu acho que foi o resultado de todos os hábitos anteriores, que foi assumir o controle da minha vida.
Porque assumir o controle da sua vida é assumir os seus erros e assumir seus acertos. É entender que a decisão final é minha. Se alguém falou pra fazer e eu fiz, a decisão foi minha de fazer. Então eu comecei a pegar muito mais responsabilidade sobre a minha vida. E aqui no Japão eu comecei a ter o controle da minha vida como eu nunca tive antes. Eu comecei a tomar decisões que mudou totalmente o rumo da trajetória da minha vida. Eu comecei a assumir a responsabilidade das minhas decisões. Então eu lembro que quando eu falava, não, vou aumentar minha renda, eu falei assim, se eu tô decidida a aumentar minha renda, essa decisão que eu tomei, eu tenho que tomar responsabilidade pra fazer isso. Se eu falar que eu vou pra academia todos os dias e eu decidi isso, eu peguei essa responsabilidade pra mim. Só que tudo depende do seu plano. Não adianta você fazer um plano impossível e decidir e falar assim, não consigo. Eu lembro um dia que eu tava trabalhando no Gemba e eu lembro que assim, alinhado com tudo que eu falei, eu lembro que uma das pessoas lá que era o supervisor de campo, ele falava espanhol, só espanhol. E muitas empresas de cima desses Gembas de painel solar são empresas espanholas. E eu lembro que eu não entendia o que o cara falava. E eu falava, nossa, eu não entendo o que ele fala. Como que ele quer que eu entenda o que ele fala? Só que assim, eu não podia mudar, eu não podia controlar, eu podia obrigar ele a falar português? Não podia. Mas eu podia controlar o meu conhecimento no espanhol. E eu falava assim, bem, eu tô trabalhando no Gemba, é bem puxado. Então, eu não tinha forças pra estudar depois do trabalho. Então, o que eu falei? Bem, eu escuto música enquanto eu trabalho no Gemba, com fone de ouvido. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escutar aulas de espanhol. Se eu decidir aprender espanhol, a decisão foi minha, né? Então, eu comecei a estudar espanhol. E, na verdade, entender o espanhol me ajudou muito, porque depois dessa minha última empresa que eu trabalhei, o meu chefe era espanhol e ele não falava inglês. Então, a gente praticamente só falava em espanhol. E foi muito bom eu ter treinado meu ouvido pra isso, né? Então, ao invés de eu lamentar pelas situações externas, eu comecei a procurar e ver o que eu posso mudar. Como que eu posso mudar ou como que eu posso resolver tal problema. E resolvi ser muito fiel e verdadeira comigo mesma. Então, se eu me dava desculpa, eu falava, nossa, você tá dando desculpa pra isso. Se eu realmente não conseguia, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Hoje eu acordo todo dia às 5 da manhã pra ir pra academia. A cama me segura, a cama é quentinha, agora que tá no inverno é muito difícil de acordar. Eu podia muito bem falar pra mim, nossa, hoje tá frio, eu tô muito cansada, trabalhei muito, continuar dormindo e não ir. Eu podia muito bem fazer isso. Mas no fundo, no meu consciente, eu sabia que era uma pura preguiça. Então eu comecei a ser verdadeira comigo. Eu falava, não, é por preguiça, não vou. Só que assim, ser verdadeira com você é entender também que às vezes você realmente precisa de descanso. Então, por exemplo, se eu dormir tarde por causa do trabalho, eu consegui só dormir 3 horas, deu 5 horas, eu só tinha dormido 3 horas, eu falava, não, hoje eu realmente só consegui dormir 3 horas, então eu vou descansar um pouco mais e hoje eu não vou pra academia. Isso pra mim é ser verdadeira e ser fiel a mim. Eu comecei a falar comigo e isso me ajudou muito. Tem uma frase assim do Bernardinho, né, de um podcast que eu escutei que eu gostei muito, na verdade me marcou bastante. Eu escrevi isso no papel e eu colei também na parede. Eu tenho mania de escrever algumas coisas pra eu ficar vendo sempre, pra eu não me perder muito na minha vida, né? E essa frase eu escrevi, é uma frase bem grande. Ele falou assim: se você cria uma visão pra si e não se afasta dela, você se torna capaz de realizar coisas extraordinárias na sua vida. Depois que você cria essa visão clara, são a disciplina e o esforço empregados pra mantê-la que fazem com que tudo aconteça. As duas coisas andam de mãos dadas, e só de você criar essa visão, você já está no caminho certo. Mas é a diligência com que você se apega a ela que lhe permite chegar onde deseja. Aqui no Japão, no exterior, eu acho que pra vida. Vai ter muita gente que vai te fazer desacreditar, vai ter muita gente que vai te fazer até desistir de algumas coisas. Falar assim, nossa, pra que você tá trabalhando tanto? Pra que você acha que você vai conseguir isso? Você acha que você vai conseguir ficar rico? Você acha que isso vale a pena? Pra que você tá estudando tanto? Vai ter gente que vai falar isso. E às vezes são pessoas próximas, e às vezes as pessoas não falam por mal. Uma outra frase que eu gosto muito, que eu sempre lembro, toda vez que eu me sinto desacreditada por alguém, eu sempre leio essa frase também. Ela fala assim: não deixe que os medos, as inseguranças e as crenças limitadoras dos outros limitem o que é possível pra você. Não deixe que os outros definam o que é possível pra você. E hoje eu não deixo mais. Bem, meu último hábito, na verdade, ainda tá num processo de se tornar um hábito, é a gratidão. Pode parecer clichê, talvez se me falassem pra ter o hábito da gratidão antes de eu ter todos esses hábitos anteriores, talvez eu não aceitaria com tanta facilidade como hoje, né? Foi todo um processo pra eu aceitar que a gratidão me faz bem. Porque assim, antes era assim, nossa, mas como que eu vou ter gratidão a toda hora se eu tô trabalhando tanto? E é difícil mesmo. Só que hoje eu comecei a praticar gratidão constantemente.
Claro que antes eu era grata, mas eu agradecia principalmente por coisas específicas. Hoje eu quero tornar a gratidão um hábito, porque a gratidão, ela é capaz de transformar como você enxerga a sua vida, o seu passado, o seu presente e seu futuro. E eu sinto que a gratidão me traz uma paz, e ao mesmo tempo ela me mantém centrada nas coisas que eu quero. E por isso eu consigo manter essa minha caminhada, que muitas vezes não é fácil, né? E muitas vezes não é justa, mas eu continuo avançando. Claro que às vezes eu avanço aos trancos e aos barrancos, às vezes eu dou 2 passos para trás para dar 3 para frente, mas eu sempre continuo avançando. Bem, esse combo de hábitos e uma sequência de decisões que eu tomei ao longo dessa minha jornada, desde que eu cheguei no Japão, realmente me ajudou a ter uma vida melhor, ter uma cabeça melhor, me ajudou a conquistar coisas que eu achei que não era possível e chegar onde eu não imaginava. E hoje eu sigo ainda nesse caminho, mas hoje eu aprecio também muito mais o caminho. Então eu quero terminar esse vídeo com uma frase. Ela fala assim: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro expande. Meu objetivo é expandir. O intuito desse vídeo não é para que vocês tenham esses hábitos, mas eu acho que o intuito desse vídeo é realmente para a gente buscar o melhor da gente, ter uma visão de dentro para fora, ter uma visão do que a gente pode fazer pra gente, valorizar a gente, porque assim, todos esses hábitos, no final das contas, foi pra mim mesma, foi pra me ajudar. Porque às vezes eu acho que quando a gente olha muito pra fora, é realmente quando a gente começa a se perder. A gente começa a ver muito o que as pessoas estão falando, a gente começa a se preocupar com as coisas que as pessoas estão pensando, as pessoas acreditam que não vai dar, e aí você acaba tomando isso pra você. Mas no final das contas, o mais importante é o que você pensa de você, é como você pensa de você. E é o que você acredita onde você consegue chegar. Claro que só acreditar as coisas não vão cair do céu, mas acreditar é o primeiro passo, é a força que você começa a ter pra conseguir seguir e conquistar as coisas que você quer na sua vida. Esses foram os hábitos que eu comecei a ter aqui no Japão, que me ajudou muito. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dá um curtir. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhem se vocês acharem que vai ajudar mais gente, tá bom? Se cuidem. Beijo, tchau!